conhece pessoalmente o ex-presidente Luiz Inácio? Não, nunca tive relacionamento com o ex-presidente. Eu conheço de eventos públicos, inauguração de obras só. Não conheço ninguém da família. Nunca estive, tem mais de 20 anos que eu não vou ao Guarujá. Não sei onde fica o Instituto Lula. Não conheço o Paulo Okamoto. Eu desconheço. Trabalhou como diretor na construtora OS. Trabalhei. O senhor nunca tratou desses assuntos de vantagem indevida ou propina com o ex-presidente? Jamais. Diretamente, eu pessoalmente, Marcelo, nunca tive nenhuma tratativa de natureza ilícita com o presidente Lula e nunca presenciei ninguém falando com ele sobre nada de ilícito. Então, o que eu sei... A gente não conversava muito sobre questões pessoais. Eu sempre tive uma relação de confiança, uma relação fraternal, mas muito no âmbito profissional. O senhor sabe dizer se a OAS Empreendimentos tinha alguma relação com a Petrobras? Zero de relação. Eu não me lembro especificamente de ter discutido a propina com o Vacari. O senhor tem conhecimento se o ex-ministro José Dirceu recebia valores? Não, o nome dele aparecia nas conversas. Tá? Agora, se ele efetivamente recebeu, isso não era papel meu, eu cuidava da parte da casa, né? E já era difícil, né? Então, eu não me envolvia com esse negócio. Perfeito. O senhor tem conhecimento da utilização de qualquer valor proveniente desses contratos para a aquisição de um apartamento triplex no Guarujá para o ex-presidente Lula? Nenhum conhecimento sobre isso. Nenhum conhecimento. Perguntas? É que a pergunta foi objetiva, eu pediria uma resposta objetiva. Palocci, o que ele perguntou foi se o senhor tem conhecimento, se o Instituto Lula ou o ex-presidente chegaram até a posse desse imóvel na Rádio Chegaram a visitar o imóvel. Visitar. Posse, chave, não tiveram. Eu nunca vi. Dentro dessas discussões no âmbito da diretoria e do comitê, se em algum momento foi solicitado que fosse deixada uma unidade em apartado para que esta unidade fosse destinada especificamente ao ex-presidente Lula. Não. Alguma vez o senhor recebeu algum tipo de pedido no sentido de fornecer, de pagar, de oferecer ao ex-presidente Lula algum tipo de vantagem ilícita? Não. Alguma vez em alguma reunião de diretoria dentro da OAS Empreendimentos foi discutido algum tipo de vantagem ilícita ao ex-presidente Lula ou seus familiares? Não. Até março de 2014, não. Muito obrigada. A afirmação consta na acusação é que teria sido destinado ao ex-presidente o triplex 164A, 174A desse edifício Solaris. Olha, eu nunca recebi a informação ou pedido de entregar essa unidade para o ex-presidente Lula. Se essa unidade estava reservada ou não, eu não tinha conhecimento. À época, né? O Ministério Público faz essa afirmação que esse apartamento não foi colocado à venda pela OAS em qualquer momento, desde que ela assumiu o empreendimento da Bancop. O senhor respondeu que o senhor não tinha conhecimento sobre isso, é isso? Eu não tinha conhecimento sobre nenhum tipo de reserva, não me foi informado, e o Dr. Léo nunca, mesmo em 2014, quando eu assumi, ele não me disse que tinha uma unidade reservada para o ex-presidente. O que o senhor sabe sobre esses contratos? O senhor atuou na celebração desses contratos? Não, senhor. Não conheço. Certo. Então, o senhor também não conhece se algum desses contratos foi celebrado com a condicionante de uma futura compra de um imóvel para o Instituto Lula? Também não. Certo. No depoimento anterior, o senhor disse que mantinha reuniões com o ex-presidente Lula. Eu pergunto, o senhor também mantinha reuniões e tinha contato com outros ex-presidentes da República que antecederam o presidente Lula?
Que eu saiba, desde a minha entrada na organização, praticamente todos. Certo. No aeroporto de Congonhas. E ele me pergunta se eu tinha uma conta na Suíça com recebimentos da empresa SBM, dizendo que a então presidente Dilma tinha recebido a informação que um ex-diretor da Petrobras teria recebido dinheiro numa conta da Suíça, da SBM. Eu falei, não tenho dinheiro da SBM nenhum, nunca recebi dinheiro da SBM. Não negociou com ninguém da OAS? Eu não me recordo exatamente, mas eu falei com alguém da OAS. A gente tinha um relacionamento... A pergunta é objetiva, você pode lembrar ou não. Se o senhor não se lembrar, o senhor disse que não se lembra. Eu não me lembro. O senhor conhece, já esteve num apartamento 164A no condomínio Solares do Guarujá? Não. O senhor sabe alguma coisa em relação a esse imóvel? Não. Sei o que circula na mídia, né? Mas não... Sem perguntas. Perfeito. O senhor tem conhecimento de alguma atuação do ex-presidente Lula em relação a desvio de valores na Petrobras? Não tenho nenhum conhecimento. Nunca soube de nada, nunca recebeu, enfim, qualquer orientação do ex-presidente para viabilizar qualquer desvio de valores na Petrobras? Não, as conversas que eu tive com o presidente Lula foram sempre no plano da estratégia da Petrobras, no plano da importância da Petrobras como um centro da política industrial brasileira, no plano da importância da Petrobras no desenvolvimento das riquezas do Brasil, no plano da capacidade da Petrobras de desenvolver tecnologia. Nunca tivemos nenhuma conversa sobre utilização de recursos escusos com as atividades da Petrobras. Ao contrário, o objetivo era essencialmente ter a melhor gestão possível para atingir os objetivos estratégicos definidos pelo Conselho de Administração da Petrobras. Perfeito. A Braskem é um dos maiores escândalos criados na época do governo Tancredo. Essas coisas, né? Não foi o Lula que inventou, mas essas coisas não são investigadas. Isso que eu fico impressionado. A Braskem é um escândalo, mas falar de forte, feita com a Odebrecht. A Odebrecht, essas coisas é que me chamam a atenção. Bom, aí fizeram uma avaliação de mercado. A Braskem é um dos maiores escândalos criados na época do governo Tancredo. Essas coisas, né? Não foi o Lula que inventou, mas essas coisas não são investigadas. Isso que eu fico impressionado. A Braskem é um escândalo, mas está lá, firme, forte. O senhor tem alguma prova de que nesses contratos houve pagamento de vantagem indevida para alguém? Não tenho prova, não tenho nem informação. O senhor conhece um apartamento 164A do condomínio Solares no Guarujá? Eu não conheço nem o Guarujá. O senhor sabe se esse apartamento tem alguma relação com o ex-presidente Lula? Não tinha nenhuma informação. A informação que eu tenho é da mídia, não tenho. Não, o senhor não tem conhecimento nenhum. Prova nenhuma? Não tenho. Mais exatamente sobre essas palestras. O que é essas relações públicas que o senhor fala? O que o senhor quer dizer com isso? Excelência, eu não acho que teve lavagem de dinheiro nas palestras. Eu acho que as palestras eram pagas com nota fiscal e tudo mais. Quando eu disse a questão das relações públicas, era porque o Lula tinha uma imagem extremamente positiva na América Latina. Acho que tinha e tem em alguns países, extremamente positiva na América Latina e na África. E, portanto, qualquer empresa, e não era só a gente que fazia isso não, várias empresas, inclusive, de outros países, ao levar Lula como palestrante para esses países, estava fazendo relações públicas nesses países. E o senhor mencionou aqui, salvo engano, que o senhor não conhece pessoalmente o ex-presidente Luiz Inácio. Não, só estive em cerimônias públicas, nunca. Muitas cerimônias? Não muitas, não. Algumas inaugurações, né, coisas, visitas em obras, não, mas não foram muitas, não. Obras do quê? Da própria Petrobras.
posso... O senhor alguma vez fez pagamentos de vantagens indevidas ao ex-presidente Lula? Não. O senhor tem alguma prova ou sabe se o ex-presidente Lula é dono, proprietário de um apartamento número 164A no edifício Solares, no Guarujá? Não tenho nenhuma informação. Perfeito. Em relação a contratos firmados pela construtora OAS com a Petrobras, mais especificamente em relação a Abreu e Lima, a refinaria Abreu e Lima e refinaria Getúlio Vargas, o senhor tem algum conhecimento em relação a esses contratos? Nenhum. O senhor tem algum conhecimento de que o ex-presidente Lula recebeu alguma vantagem indevida em relação a esses contratos? Não tenho nenhum conhecimento. O senhor tem algum conhecimento de que alguma verba proveniente desses contratos tenha sido utilizada na construção do condomínio Solares ou em qualquer melhoria feita nos apartamentos desse condomínio? Não sei. E o senhor sabe, ou tem conhecimento, se o ex-presidente Lula ou algum dos seus familiares assinou algum boletim de vistoria ou BVU em relação a essa unidade 164A? Não houve boletim de vistoria dessa unidade. Então, para o procedimento da empresa, não houve entrega dessa unidade para o ex-presidente Lula ou para qualquer dos seus familiares? Não, na verdade essa unidade ela estava em nome da OAS Empreendimentos e o boletim de vistoria é feito com o proprietário. Então, naquela ocasião, ou seja, o apartamento até hoje, na verdade, ainda é da OAS, não tinha proprietário na unidade e não foi feita nenhuma formalização de vistoria. Perfeito. O senhor disse, ao responder perguntas do doutor Procurador da República, que o ex-presidente Lula esteve uma vez nessa unidade como um potencial comprador. E o senhor sabe se foi fechada a compra? O senhor sabe o desfecho desse procedimento? Não, na verdade, depois das vistorias, das visitas, que tiveram no apartamento, já tiveram todas essas exposições de mídia e a partir dali o acompanhamento foi todo através da mídia de que de fato ele tinha desistido da unidade, não ficaria com a unidade e é o que a gente tem de informação. O senhor ainda é funcionário da OAS Empreendimentos? Sim, ainda sou. Essa unidade continua sendo da OAS Empreendimentos? Continua da OAS. O senhor relatou 2 visitas, o que foi dito. Posteriormente, em algum momento, foi dito que aquele imóvel era destinado ao ex-presidente Lula, sua esposa Marisa Letícia? Não, aí só as especulações de mídia, mas... Nesse momento, senhor Igor, o apartamento era destinado ao ex-presidente Lula ou ele estava fazendo uma visita para ver se ele queria? O senhor sabe dizer? O que foi dito foi que ele estava fazendo uma visita para ver se ele iria ficar com a unidade. Era um potencial comprador do ponto de vista de obra. Qual foi a justificativa para essa reforma? A justificativa foi que o apartamento seria feito uma melhoria com o objetivo de facilitar o interesse pela unidade, porque a unidade era muito simples, era uma unidade básica, enfim, e o objetivo era melhorar o apartamento para ver se de repente o ex-presidente se interessava em ficar. O senhor pode só detalhar um pouco mais isso aí? Foi dito que era para ver se o ex-presidente se interessava em ficar? Para melhorar a unidade, já que a unidade era uma unidade muito simples, com o objetivo de facilitar, digamos assim, o interesse dele pela unidade, de ver se de repente facilitava, enfim, querer ficar com o apartamento. O senhor tem quanto tempo de trabalho na OAS, o senhor falou? Eu fui contratado em 2012. Tá. A senhora sabe dizer se essa unidade possuía um proprietário? Não, eu não sei te informar se ela possuía um proprietário. Mas essa unidade... Se dizia que tinha... Pois não.
iria se reformar, melhorar, porque tinha-se um cliente em potencial para comprar essa unidade, que tinha interesse nessa unidade. Esse cliente era o ex-presidente Lula, sua esposa Marisa Letícia? Isso. Dona Marisa, esse tipo de serviço, fazer um... Ou seja, todo comprador, para receber a unidade, ele precisa ter assinado um BV. Ele tem que ter assinado um boletim de vistoria, sim. A senhora teve conhecimento da existência de algum boletim de vistoria ou BV assinado pelo ex-presidente Lula ou por Dona Marisa? Não, que esse boletim de vistoria eu não tenho acesso. É o pessoal da atendimento ao cliente escritório que arquiva essa documentação. Mas eu não tive acesso. Mas a senhora não participou e nem testemunhou a assinatura desse documento, nem pelo ex-presidente, nem pela Dona Marisa. Essa unidade 164A, a senhora disse, está em nome da OAS. Permanece em nome da OAS? Sim, no sistema que eu tenho acesso a todos os clientes que eu atendo, esta unidade está lá como sendo de propriedade da OAS. Certo. A senhora respondendo a uma pergunta aqui do doutor procurador, disse que o ex-presidente Lula era um cliente em potencial, é isto? Isso. Tem algum elemento para afirmar que o ex-presidente Lula ou Dona Marisa ou os filhos do casal tinham chave desse imóvel? Não, eles não tinham a chave desse imóvel. Certo. Ele em algum momento disse que Dona Marisa era dona desse apartamento? Não. E a senhora recebeu algum tipo de pedido da Dona Marisa ou do ex-presidente para fazer algum tipo de piso? Foi feito pelo presidente Lula ou Dona Marisa? Não recebi diretamente nenhum pedido da Dona Marisa nem do Lula. E quem que passou para a senhora o pedido? Vinha de um projeto. E algum momento de execução. E quem era a pessoa? Que passava o projeto? Isso. A parte de incorporação passava para a empresa contratada e eu fiscalizava, então eu tinha acesso aos projetos. E foi dito para a senhora, ao passar esse projeto, que esse apartamento seria do ex-presidente Lula ou dos seus familiares? Não. A senhora sabe me dizer o que aconteceu, por exemplo, houve essa visita de um potencial cliente, como a senhora mencionou, e eles chegaram a tomar posse desse imóvel? Não. Na montagem, não sei. Da Kitchens, isso. Pode continuar. Ele me fez essa pergunta e eu, assim, não dei a menor bola, né? Para mim, aquele apartamento era de um diretor da OAS. Obviamente. Eu pergunto, o senhor tem conhecimento de alguma utilização de recursos indevidos, especificamente em relação a essa unidade 164A? Não tenho conhecimento. O senhor sabe se esses contratos teriam gerado algum tipo de vantagem indevida ao ex-presidente Lula ou aos seus familiares? Não tenho conhecimento. Na verdade, a discussão toda lá é que existia um possível, o ex-presidente era na prática um possível comprador, finalizaria o processo dele com a Bancopp, não entendo os detalhes, da unidade, e que para facilitar a venda da unidade, como se fosse um apartamento decorado ou modelo, se faria ali algumas adequações para ver se incentivava que de repente ficasse, algo do gênero. Nunca houve nenhuma solicitação a mim e nenhum oferecimento a mim, e nem que eu conhecesse de contrapartidas relativas a financiamentos de Angola ou qualquer outro país.
Eu sempre disse que a questão do financiamento da exportação não havia nenhum crime nisso e, na minha opinião, o que se fez no Brasil ao criminalizar o financiamento da exportação, isso sim, para mim, foi... Doutor Marcelo, eu vou ser muito direto aqui nos termos que a denúncia imputou ao senhor e às outras pessoas o fato principal aqui da acusação. E eu queria que o senhor me respondesse se isso é verdadeiro ou falso. A denúncia, em suma, fala que o senhor negociou com o ex-presidente Lula pagamentos da ordem de 20 milhões por meio da contratação da empresa Xergia de Taiguara em favor de financiamentos do BNDES e a exportação de serviços em Angola. Isso é verdadeiro ou é falso? Falso. Perfeito. O senhor estava nos relatando aqui sobre esse processo que teve audiência na sexta-feira. Tem um termo de colaboração que acredito que coincide com o objeto desse processo que o senhor foi ouvido na sexta-feira, que fala sobre um pedido de vantagem devida por parte do senhor Paulo Bernardo, no montante de 40 milhões de dólares, em favor da ampliação da linha de crédito do BNDES para exportação de serviços para Angola. Eu acredito que é esse o objeto do processo, o outro processo que o senhor responde nessa vara, correto? Correto. Tá. Nessa tratativa com o senhor Paulo Bernardo, houve algum entendimento sobre a contratação da empresa Xergia de Taiguara? Não. Perfeito. Quem tem as chaves hoje da unidade 164A? A UES Empreendimentos. O senhor alguma vez ouviu do ex-presidente Lula ou de Dona Marisa que, se fossem adquirir esta unidade 164A, eles não pagariam pela unidade? Doutor, ele já explicou que não teve contato com o ex-presidente Lula nem com... Tem que falar no microfone daí só, tá? Pela ordem, excelência, aqui o senhor Roberto já explicou que não teve qualquer tipo de contato com o ex-presidente Lula ou com a ex-primeira-dama. Fica prejudicada a questão. Frasqueira. E de onde que vieram essas orientações para fazer essas reformas específicas? Veio para mim através do Fábio. Eu creio que foi um pedido do Dr. Léo para ele e ele me repassou. Uhum. O senhor chegou a entrar em contato com o senhor ex-presidente ou com a senhora Maria Letícia? Não, nunca tive nenhum contato com algum subordinado deles? Não. Quando o senhor prestou esse depoimento, o senhor disse que esta reforma realizada na unidade 164A serviria para qualquer pessoa interessada na unidade. O senhor confirma isso? Confirmo. A reforma foi feita para o ex-presidente. Se ele não adquirisse, enfim, a unidade, poderia ser, depois dele, poderia ser vendida a alguma outra pessoa. Né? BVU seria boletim de vistoria de entrega. De vistoria da unidade. Da unidade. E o senhor sabe dizer se o ex-presidente Lula, ou Dona Marisa, ou alguém da família assinou algum boletim de vistoria de unidade? Não assinou. É condição fundamental dentro da OAS Empreendimentos a assinatura do boletim de vistoria de unidade para o recebimento das chaves? Sim. O ex-presidente Lula ou Dona Marisa ou alguém da família recebeu as chaves desse imóvel 164A? Não, não recebeu. Recebeu a escritura desse imóvel? Não, não recebeu. O senhor sabe dizer... Depois que houve esse pedido do projeto, da realização do projeto, o senhor recorda quanto tempo demorou para a aprovação do projeto? Não sei dizer. Não sei dizer. Algumas semanas, talvez. Uhum. Sei que... Desculpe. Pois não. Sei que só se iniciou depois que foi aprovado. Perfeito. O senhor sabe se esse projeto foi apresentado a alguma outra pessoa, especificamente ao próprio ex-presidente, sua esposa? Não, sei que Fábio levou para Dr. Léo. Não. O senhor Léo Pinheiro, depois aqui, dias atrás, e
afirmou que a reforma e a diferença de preço dessa unidade seriam abatidas num acerto de vantagem indevida entre a OS e o Partido dos Trabalhadores. O senhor tem algum conhecimento a esse respeito? Nenhum, Excelência, nenhum. O senhor também nunca se envolveu com a construtora OS? Nada. Empreendimentos da Petrobras? Nada, nem sabia que a empresa tinha contrato com a Petrobras. Eu sempre trabalhei na OS Empreendimentos, cuidando de comprar terreno para fazer novos prédios para a empresa. O ex-presidente afirmou para o senhor, em algum momento, que não pagaria a diferença entre o valor pago por Dona Marisa para a Bancop e aquilo que era o saldo remanescente? O presidente nunca me falou sobre isso.